Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, a gente separou alguns trechinhos da manifestação ontem do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Numa delas, ele admite fazer um acordo com políticos do centro, né? Ele não fala centrão, mas fala políticos que estão no centro, centro-direita. Nessa primeira reunião por aí em Brasília, ele falou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, por exemplo, e deixou claro que o PT não vai ter candidato próprio ao comando da casa em fevereiro do ano que vem. Não cabe ao presidente da República interferir em quem será o presidente do Senado ou o presidente da Câmara. Ou seja, quem vai decidir quem será o presidente das casas serão os senadores e deputados. Eu já disse muitas vezes que a gente não tem que olhar o Congresso e o Centrão, não. O Centrão é uma composição de vários partidos políticos, que o PT tem que aprender a conversar, que o Alckmin tem que aprender a conversar, que eu tenho que aprender a conversar e tentar convencê-los da nossa proposta. Vamos lá, Eliane, interpretação da delicadeza com que abordou o Centrão aí Lula nessa fala, e também ele demonstra ter aprendido alguma lição com os erros passados do PT, por exemplo? Pois é, né? Aquela história do gato escaldado. Gato escaldado tem medo de água fria. E o Lula, ele pagou um preço bastante grande com mensalão, petrolão, aquelas coisas todas. E ele está tentando fazer uma nova abordagem aos partidos e aos parlamentares desta vez. É claro que num governo de coalizão, qualquer governo no mundo inteiro, você negocia, você constrói maiorias, você inclusive oferece cargos para governar com outras forças políticas além da sua própria força, do seu próprio partido. Então isso é natural. Agora, como, né? Como fazer isso? E o Lula tem algumas vantagens, como, por exemplo, os 30 partidos, que era um problemão. Você negociar com 30 partidos realmente é enlouquecedor. Isso agora está sendo bastante reduzido, estão sendo criadas federações de partidos, alguns desses partidos não conseguiram as metas exigidas pela legislação, portanto vão ter que se fundir com outros, vão ter que se integrar a outros, então isso já é um ponto de partida. E ontem eu estava conversando com o pessoal ligado ao Lula e o pessoal também que está conversando com o Lula, que não é da base ainda, mas que está conversando, e a intenção dele primeiro, ele tem a base que é a esquerda, ele negocia também com o PSD do Gilberto Kassab, com o MDB, que já apoiava o Lula, parte do MDB desde o primeiro turno, né? E também com aqueles partidos que sofreram muito com a eleição, mas que estão aí, PSDB e o Cidadania. Esse é o núcleo da negociação fora dos partidos mais de esquerda, centro-esquerda, que já estariam naturalmente com Lula. Agora, o que fazer com os outros? Né? O União Brasil, por exemplo, que é a fusão do PSL, que foi o partido do Bolsonaro em 2018, com o DEM, que fez muito bonito há 2 anos atrás nas prefeituras, mas que jogou tudo fora com essa fusão atabalhoada, ao abandonar o Rodrigo Maia na eleição para a presidência da Câmara. Agora o ACM Neto perde na Bahia. Então o União Brasil está muito ferido, né? A gente nem sabe qual vai ser o futuro desse partido. E aí tem o Centrão, que não é de centro. O Centrão é a direita fisiológica, é o partido do Bolsonaro, o PL, que não tem negociação. Né? O Lula não vai negociar com o PL. Ele pode conversar com parlamentares do PL. Sim, isso ele vai fazer. Mas fechar acordo com o PL, não, até porque o Valdemar Costa Neto, presidente do partido, tem muitos compromissos com o Jair Bolsonaro, que é do partido agora. Tem o PP e tem o Republicanos. O Republicanos, a gente viu que o Lula já deu um sinal ali.
porque quando o Edir Macedo, da Igreja Universal, evangélico e do Republicanos, mandou sinal de que estava orando pelo Lula, etc., já se aproximando, a Gleisi Hoffmann deu um chega para lá. A presidente do PT chega para lá e não queria pedido de desculpas nenhum, nem conversa com os republicanos. Então, isso aí já foi uma sinalização do Lula de que ele não vai negociar com o Centrão, com republicanos, com o PL. Mas tem um terceiro partido do Centrão, que é o PP, do Arthur Lira e do Ciro Nogueira, atual chefe da Casa Civil, que está facilitando a transição, né, que está abrindo as portas do atual governo para o futuro governo. E aí sim tem negociação. E o que eu ouvi o Lula vai negociar com o Arthur Lira, está negociando, ontem já se encontrou. Aliás, foi a foto mais importante e simbólica das várias fotos do Lula ontem, foi com o Arthur Lira. Porque o Arthur Lira é presidente da Câmara, o Lula se comprometeu a não ter candidato do PT à presidência da Câmara, ou seja, abriu caminho para o Lira disputar a recondução à presidência da Câmara, e o Lira comanda aí uns 50 deputados. Então, a articulação do Lula com o Centrão não vai ser acordo com partidos, fechar acordo com partidos, mas sim negociação homem a homem e particularmente com o Arthur Lira, que é do PP e que é presidente da Câmara. Um precisa do outro. O Arthur Lira vai ser importante para a aprovação dos projetos do Lula antes do início do governo, e o Lula pode ser importante ao não interferir contra o Arthur Lira na recondução à presidência da Câmara em fevereiro. Bom, Eliane, nesse um precisa do outro, tem a questão do orçamento também, que foi abordada pelo presidente eleito na coletiva de ontem, aí em Brasília. Ele procurou diferenciar gasto de investimento. Vamos ouvir o que ele disse para você comentar. Nós temos um orçamento que vai ser elaborado, nesse orçamento precisa de um ajuste, nós vamos fazer as propostas que nós entendemos que é correta e vamos ver como é que eles se comportam. Vou tomar posse dia 1º, se depender de mim, dia 2, a gente já está colocando obras para funcionar, porque nós precisamos gerar emprego, distribuir renda e fazer esse país voltar a crescer. Nós não podemos ficar chorando, vai gastar. Eu quero dizer o seguinte: muita coisa que as pessoas falam que é gasto, eu acho que é investimento. Vocês sabem que eu me candidatei com o compromisso de que é possível resgatar a cidadania do povo brasileiro, de que é possível a gente recuperar a harmonia entre os poderes, de que é plenamente possível a gente recuperar a normalidade da convivência entre as instituições brasileiras. Bom, Eliane, dois momentos então, um em que ele fala do orçamento e o outro já é no contexto da reunião que ele teve com os ministros do Supremo ontem, falando de harmonia entre os poderes. Bem, então vamos dividir em dois. Primeiro a gente fala que ele falou, né, o Brasil tem uma dívida social monumental de 500 anos com os seus pobres e não é possível você não gastar, guardar dinheiro para pagar a dívida de banco, né, em vez de pagar essa dívida social de 500 anos com os pobres brasileiros. E ele deixou muito claro, né, gasto é uma coisa, investimento é outra, e investimento na cidadania, na saúde, na educação é outra coisa. Então ele já está mostrando que ele não se comprometeu hora nenhuma na campanha com o teto de gastos e que ele vai sim ultrapassar, estourar o teto de gastos para a pauta social dele. Né? Tem muito economista que já está chiando, o mercado pode reagir mal a isso, mas o Lula ontem não deixou dúvidas. Né? A questão do orçamento, eles têm 3 fórmulas, eu vou resumir rapidinho. Uma é uma PEC, é uma proposta de emenda constitucional que exige 3/5 da Câmara, do Senado, em 2 votações. É uma votação super complexa. E, além de tudo, tem um problema. É que depois que está na PEC, chega a PEC,
todo mundo quer botar mais um penduricalho, outro penduricalho, outro penduricalho, principalmente parlamentar em fim de mandato. Aproveita o restinho ali do mandato para botar um penduricalho numa PEC dessas. Então é muito complicado. Mas, de outro lado, dá muito mais segurança jurídica você mexer na Constituição e ter segurança para aumentar, garantir que o Auxílio Brasil, que vai voltar a ser Bolsa Família, continue com os R$600. Era uma proposta, um compromisso, tanto do Lula quanto do Bolsonaro na campanha. A segunda forma, em vez de PEC, uma medida provisória, que é de muito mais fácil tramitação. Primeiro, porque ela entra em vigor automaticamente. E o Congresso tem 4 meses para aprovar ou não. Então é muito mais simples, mas não dá tanta segurança jurídica. E por essa PEC haveria crédito extraordinário, ficaria tudo mais simples, mas não dá segurança jurídica. Poderia haver judicialização dessa medida. A terceira forma é uma forma já pronta no Supremo Tribunal Federal, porque o Eduardo Suplicy, quando deputado, ele enviou, ele aprovou um salário mínimo para todo brasileiro e isso caiu no Supremo e aí o ministro Gilmar Mendes deu uma solução. Nem derrubou a proposta, nem manteve um salário mínimo para todo mundo, porque não tem conta pública que dê jeito nisso e o dinheiro não nasce em árvore. Então o Gilmar Mendes criou essa verba para os brasileiros que comprovem que tem necessidade desse dinheiro para comer e deixou aberta a definição do valor para o Executivo. O Lula pode se aproveitar desta decisão do Supremo para fazer os R$600. Mas além disso, R$600, tem muitas outras coisas que o Lula quer fazer na área social, como merenda escolar, como farmácia popular. Então é uma discussão muito intensa e muito difícil, mas ele está tocando adiante. A outra coisa, eu já passo adiante, né, já que a gente uniu os dois trechos, é a harmonia dos poderes. Eu estava falando aqui do Supremo, ontem o Lula visitou, almoçou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se encontrou com Arthur Lira, presidente da Câmara, e ele visitou o Supremo Tribunal Federal. Cumprimentou os ministros, todos e cada um com um abraço, inclusive os dois indicados pelo Bolsonaro, o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, cumprimentou um a um, conversou e falou, como eu apurei depois, longamente sobre a normalidade, a volta ao normal nas relações entre executivo, legislativo, judiciário, parando com aquela guerra que o Bolsonaro imprimiu às relações institucionais o tempo inteiro, desde o primeiro dia de mandato. O Lula disse que isso vai acabar. E no meio da conversa, os ministros lembraram que foi graças ao Supremo que a gente não chegou agora com todo mundo bolsonarista na rua pedindo golpe, golpe, golpe. Porque foi o Supremo que garantiu que menos pessoas morressem na pandemia, quando deu autonomia aos estados e municípios para agirem, quando exigiu a vinda das vacinas, e foi o Supremo também que criou o combate às fake news, o combate aos golpistas e pegou o touro à unha. E o Lula se comprometeu, então, a essa normalidade institucional que é muito bem-vinda, gente. A gente está com a Eliane Cantanhede, direto de Brasília, para falar sobre esse tão aguardado relatório do Ministério da Defesa sobre as eleições, que confirmou que todos os organismos de fiscalização já haviam atestado, não houve qualquer irregularidade no pleito de 2022. Os militares, porém, apontaram alguns riscos hipotéticos diante de situações como a conexão de urnas eletrônicas e redes, o que não ocorre, né? Como
Inclusive o TSE, né, o próprio ministro Alexandre de Moraes, Eliane, ontem, assim que recebeu, já mandou uma nota dizendo que, então, aceita sugestões e elas serão analisadas oportunamente. Pois é, que vexame tudo isso, né? Que vergonha. Olha, eu se fosse militar, né, de qualquer patente, de qualquer arma, eu simplesmente estaria louca para acabar esse governo, porque realmente o Bolsonaro meteu Exército, Marinha e Aeronáutica em grandes frias ao longo desse tempo todo, né? Aquele general Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde, no meio de uma pandemia, que coisa horrorosa aquilo tudo. Meteu o Exército, principalmente, contra a justiça eleitoral, contra a justiça, contra a urna eletrônica, né? Aí demitiu toda a cúpula militar, né? O ministro da Defesa, o comandante do Exército, o comandante da Marinha, o comandante da Aeronáutica. Que horror, né? Que coisa horrorosa. E agora eles se prestam esse papel ridículo, né, de fazer apuração paralela. Aí queriam ter uma sala paralela dentro do TSE, aí queriam ter um computador paralelo, sabe, para fiscalizar a justiça eleitoral, uma coisa completamente sem sentido. E aí, depois de tudo isso, passa o primeiro turno, passa o segundo turno, passa esse tempo todo, eles me apresentam um relatório de 65 páginas que não diz nada, diz, olha, os números do TSE coincidem sim com os números lá das urnas, olha, a apuração é igualzinha lá a totalização. E aí eles dizem, mas tem que ver se tem o não sei o que precisa ser... Aí o Alexandre de Moraes agradece muito obrigada, foi ótimo e tudo. Oportunamente, um dia, quem sabe, a gente vai olhar essas... e pronto, ponto, está encerrada essa questão, né, que movimentou tantos militares, que jogou os militares contra todo mundo o tempo inteiro, né, e ainda mobilizou tanta gente, essa gente que acredita em fake news, né, qualquer fake news, e aí fica dizendo, a urna eletrônica, gastou-se tanta energia para isso. E agora, por coincidência ou não, foram três coisas simultâneas. Primeiro, o Bolsonaro trancado dentro do palácio, não aparece, ninguém sabe, ninguém viu, né? Segundo, esse relatório aí que fica todo mundo, meu Deus, o que esse relatório vai dizer? Socorro, teve 2 votos a menos, 2 votos a mais na urna lá de Pindamonhangaba. Não teve. Aí agora, ontem chegaram mais 110, cento e tantos caminhões para Brasília para fazer arruaça com financiamento de empresário golpista. Então o TSE, e agora o TSE, o Supremo, está todo mundo, as polícias inclusive, investigando quem é que está financiando caminhão para prejudicar o país, para criar caos no país. Né? Então o Lula finge que nem é com ele, nem sabe disso, vai tocando a vida, vai fazendo a transição e, aliás, daqui a pouquinho, às 10 horas, ele estará no CCBB, no centro do Banco do Brasil, onde é a transição, onde se desenvolve a transição e se encontra com líderes partidários. Portanto, o Brasil segue adiante e esses golpistas, essa gente toda vai ficando no passado. Aliás, só para dizer que segue adiante, a inflação voltou a subir, primeiro, e segundo, a Covid também está voltando. Né? A gente teve Chico Buarque com Covid e a gente está tendo Galvão Bueno com a Covid às vésperas da Copa.